Olá pessoal, meu nome é Richard, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre alquimia. E então, você sabe o que é? A alquimia é uma prática de caráter místico voltada a transformações da matéria, que floresceu durante a Idade Média reunindo arte e magia. O seu principal objetivo foi obter a Pedra Filosofal. Essa pedra tinha o poder de transformar metais comuns em ouro e de produzir o elixir da vida, a fim de garantir a imortalidade e cura de todas as doenças do corpo. Podemos ver que no filme Harry Potter, A Pedra Filosofal, Voldemort e Harry lutam para obter a pedra. A alquimia era praticada por quem? Por diversos povos antigos, como árabes, gregos, egípcios, persas, babilônios e vários outros. A alquimia está associada aos conhecimentos da medicina, metalurgia, astrologia, física e química. Muitas das civilizações que a praticavam criaram códigos e símbolos secretos. A alquimia foi muito importante para o surgimento das ciências. Embora não explicasse como os fenômenos ocorriam, os alquimistas contribuíram para o desenvolvimento de diversas técnicas, como a destilação ou o banho-maria. Mas quando a alquimia surgiu? A origem da alquimia é incerta. Alguns estudiosos acreditam que ela já era praticada na Alexandria, centro de conhecimento erigido pelo imperador Alexandre. Reuniam-se escritos de uma antiga técnica egípcia chamada Kinyan no Egito Antigo por volta de 300 anos antes de Cristo e permaneceu como a principal ciência da Idade Média. Na Idade Média, os estudos da alquimia avançaram por meio da observação da natureza, experimentos, procedimentos químicos, utilização de materiais, instrumentos e aparelhos. Esses fatores foram fundamentais para o desenvolvimento das ciências naturais modernas. Os egípcios desenvolveram técnicas de manipulação de metais e embalsamentos de corpos. Mais tarde foi associado aos conhecimentos greco-romanos e árabes, até chegar na Europa. Sendo assim, a alquimia foi o que iniciou a química e a medicina, que até hoje utilizamos métodos de estudo para fins de pesquisas e descobrimento de novas ideias relacionadas à química e à medicina, que sempre estão descobrindo novos procedimentos. O trabalho dos alquimistas era fundamentado em três importantes correntes: a filosofia grega, o misticismo oriental e as tecnologias egípcias. A filosofia grega. A alquimia teve como embasamento teórico as ideias sobre a metafísica, a transcendência, o estudo espiritual e sobre a subjetividade, propostas por Platão, além da teoria dos quatro elementos, fogo, ar, terra e água, propostas por Aristóteles, assim como em Avatar, a lenda de Aang, onde os quatro elementos são representados como um poder místico que toma forma, ajudando os usuários nas batalhas. Além da teoria dos quatro elementos, os alquimistas baseavam-se também na chamada teoria das três essências. Essa teoria dizia que toda a matéria era formada por combinações diferentes de sal, enxofre e mercúrio. Misticismo oriental. O misticismo era utilizado pelos alquimistas principalmente porque muitas de suas tentativas e criações relacionadas com a matéria eram realizadas às escondidas, por causa da implantação do Tribunal do Santo Ofício em certas regiões da Alemanha, Suíça, França e Espanha. A alquimia passou a ser confundida com práticas consideradas obscuras pela Igreja Católica. Assim, observamos a perseguição e a condenação de vários sábios que apenas estavam investigando elementos químicos. A essa altura, os alquimistas foram presos e até mesmo queimados vivos. Tecnologias egípcias. Várias tecnologias desenvolvidas no Egito por volta do século III a.C. serviram de base para o desenvolvimento da alquimia. Uma alquimista chamada Maria, a judia, desenvolveu alguns equipamentos para realizar destilação, a sublimação e o banho-maria, que são utilizados até os dias atuais. Podemos observar também que as ideias dos alquimistas ficaram profundamente marcadas na consciência da humanidade e têm aparecido regularmente no imaginário popular, em filmes como Harry Potter e a Pedra Filosofal, e até animes como Fullmetal Alchemist, por exemplo. Pedra Filosofal e o Elixir da Vida. A Pedra Filosofal é um lendário objeto com poderes incríveis de transformar qualquer tipo de metal em prata e ouro.
também poderia ser utilizada para produzir o elixir da vida, com a capacidade de prolongar infinitamente a vida e de curar todas as doenças de quem a bebesse. Por esses motivos, a pedra filosofal foi um dos maiores objetos dos alquimistas durante a Idade Média. Para os alquimistas, todos os metais evoluem, até atingirem o estado de perfeição, o ouro. Então, se considerarmos a pedra filosofal um conceito metafórico, ela estaria associada à evolução do homem para se tornar um ser perfeito. De acordo com textos medievais, a pedra filosofal seria uma combinação dos 4 elementos clássicos: fogo, terra, água e ar. Teria forma cristalina, parecida com vidro, e se apresentaria em 2 cores. A branca seria utilizada para converter metais em prata, e a vermelha para converter em ouro. Um dos mitos mais importantes a respeito da pedra filosofal está relacionado com Nicolas Flamel, um mercante e escrivão que supostamente teria encontrado a receita para a obtenção da pedra filosofal em um livro místico. Existe uma lenda que conta que este alquimista também conseguiu produzir o elixir da vida, prolongando assim a sua vida e de sua esposa durante vários séculos. Os homúnculos. Talvez uma das mais diferentes ideias dos alquimistas seja a criação de vida humana a partir de materiais inanimados. O conceito de homúnculo, do latim homunculus, pequeno homem, parece ter sido utilizado pela primeira vez pelo alquimista Paracelso, para designar uma criatura que tinha cerca de 30 centímetros de altura e que, segundo ele, poderia ser criada por meio de sêmen humano, posto em uma retorna hermeticamente fechada e aquecida em esterco de cavalo durante 40 dias. Quintessência. A quintessência, ou quinto elemento, não se trata exatamente de um elemento natural, mas sim da reunião deles, bem como a descoberta de suas potencialidades máximas. A quintessência é uma energia espiritual psíquica superior aos outros 4 elementos básicos, além de que ela pode tanto unir quanto dissolver esses elementos básicos. De acordo com Pitágoras, a quintessência era o equivalente da alma. Já Paracelso dizia que a quintessência permeia e anima o corpo, permitindo que ele se torne um ser vivo. Então, mas de onde surgiram todas essas ideias dos alquimistas? De tudo isso da pedra filosofal, do elixir da vida, dos homúnculos e da quintessência, a alquimia era utilizada na falsificação. Os documentos mais antigos ligados à alquimia, os papiros de Leiden e Stockholm, têm receitas com quase 2000 anos escritas em grego sobre a pirataria. Desde formas para a falsificação de pérolas, esmeraldas e dos corantes, que pareciam ser muito mais caros, até como fazer o cobre se parecer com a prata e a prata se parecer com o ouro. A noção da transmutação ao ouro, ou seja, da transformação de outros metais em ouro, veio da falsificação, já que se era possível fazer a prata parecer o ouro por fora, por que não transformar de verdade a prata em ouro? Segundo Lawrence Príncipe, no livro The Secrets of Alchemy, a noção do elixir da vida surgiu da destilação do vinho, que produzia um líquido inflamável conhecido hoje como etanol. Como esse líquido era capaz de curar feridas e preservar qualquer material orgânico colocado nele, logo a poção era capaz de preservar a vida, fazia todo o sentido. E foi assim que os antigos alquimistas começaram a pensar na pedra filosofal e no elixir da vida. E aí, já sabia de alguma dessas curiosidades? Muito obrigado por chegar até aqui.